Olá, sejam bem-vindos ao podcast Baião de 2 Bits, episódio 18. Jovem, se você completou 18 anos, parabéns! Eu tô aqui com o meu amigo Michael. Opa, fala aí, Jeff, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. O pessoal mais novo não vai entender a referência, né? Verdade. Isso aí é pra quem já passou dos 18 há muito tempo. Muito tempo. Caramba, era tenso, cara. Era tenso, né? Nossa senhora. Não, era tenso, é tenso. Olha, eu vi o pessoal lá na Rússia, né? Caramba, cara, nossa. E aí, semaninha sussa, tranquila, né? De boa. Tudo. Noticiário internacional tá de boa, noticiário, né? Mas não vamos pensar nisso, vamos pensar em coisas boas. Isso aí. Esse episódio aí. Bom, algumas nem tanto, né? Algumas bem dramáticas, algumas mais ou menos, mas é informação aí, né? Né, Mike? Aí. Então tá, né? Então vamos entrar pro Bacon no Baião. Post de segunda-feira, né? Opa, Kindle. Kindle, pois é, esse Kindle, eu esqueci de avisar uma coisa que é muito engraçada, é porque as marcas, elas adoram fazer isso, né? Elas dão um número, mas você não tem uma referência às vezes, né? Por exemplo, o do Kindle já evoluiu, porque antigamente ele, novo, era assim, novo Kindle Paperwhite, assim, novo... Qual versão? Entendeu? Você não sabia. Às vezes, e pior, né? Às vezes você ia comprar fora, numa Casa Bahia, num Ponto Frio, num Extra e tudo, você não sabia qual versão que ela estava falando. Aí agora ela já tá falando, 11ª geração, né? E eu esqueci de falar no post que essa 11ª geração do Paperwhite, na verdade, foi de 2021. Tem esse detalhe. E o novo Kindle, o novo Kindle 11ª geração, que é o Kindle base, o mais simples, né? Esse sim é 2022, entendeu? Aí tem Entendi. esse detalhe. Pois é, não, aí eu fui falando do Kindle novo, né? Das modificações, um colega tinha comprado lá na sala, e o meu Kindle já estava começando a ficar meio estranho e tudo, e aí eu pensei assim, não, eu posso vender, que eu acho meio sacanagem, mas se você explicar, etc., é uma possibilidade. Eu poderia trocar, que é outra dica que a gente deu, né, na passada, que você pode entrar em contato com a Amazon, né, fora da garantia, eles dão um desconto para você comprar um novo, ou seja, eu meio que vacilei, para confessar, né, mas enfim, você também pode, né, repassar para algum parente, alguém que doar, né? Fazer uma boa ação. Pois é o que eu vou fazer com o meu, né? Incentiva aí a leitura. Sim, cara, e é engraçado, Michael, porque eu tava refletindo nessa semana, cara, é engraçado como a gente às vezes tem uma dificuldade, né? Você passa muito tempo sem ler, né? A leitura não vai fluindo, né? Então é um exercício, né? Então é um exercício muito... Que eu acho que o legal do Kindle, né? Como a gente comentou lá no post, é porque ele é bom, ele é o melhor na categoria dele. Por quê? Porque ele tentou focar ao máximo na atividade que é leitura, né? Assim, não tem aviso, não tem... Antigamente existia um browser, mas era muito ruim, É uma experiência, assim, para leitura, né? Um negócio voltado para a experiência de leitura. Com a menor distração possível, né? Você pode deixar, aliás, inclusive, é muito engraçado. Tem uma interfacezinha da loja, né? Onde você consegue ver os livros e tal, mas bem tranquilo, né? É basicamente só isso, entendeu? Você pode ver, assim, tem várias formas, né, de você configurar. Você pode tirar o relógio, você pode tirar o progresso, você só deixa o texto. Tem gente que gosta de deixar assim. Eu sou meio disperso, então, mas algumas coisas eu gosto de deixar. O horário, né? Porque às vezes você vai lendo, eu tô lendo o Problema dos Três Corpos. Nossa, cara, você pira o cabeção quando vai ver 1 da manhã. Você, que beleza, amanhã, hein? Amanhã, tipo, hoje vai ser uma beleza, né? Então, o novo Kindle, o que acontece? Eles acabaram pensando assim, o que eu posso melhorar num produto que está muito bom? Primeira resposta, a tela, né? Eles deixaram uma tela maior, né?
quase 2 centímetros e pouquinho maior, né, frente à geração, à 10ª geração, né, fizeram um upgrade no processador, então ele está mais rapidão, né. Agora, tem uma coisa que eu não curti muito, e isso muita gente vai falar, são os preços, ficou bem mais carinho, viu? Aí deu para sentir a inflação, porque, por exemplo, o novo Kindle de entrada é 499, que é bem puxado. Não sei se você lembra, quando a da 10ª geração era 360, mais ou menos, né? E já era puxado, né? Aí você consegue, ele já apareceu em algumas promoções por 430 e pouco, então só a pessoa tomar cuidado para ver se está comprando a geração certa, né? Tem outras promoções em outros lugares. E talvez esperar também a Black Friday que tá chegando. Isso, né? Também. Outra coisa também que é bem interessante de a pessoa parar para pensar, né? Às vezes, por exemplo, se a pessoa é o primeiro Kindle dela, eu acho que a pessoa vai se surpreender positivamente, né? Porque a bateria é muito grande, a qualidade, o conforto de leitura, nossa, tá excelente. Aliás, um dos grandes detalhes que eu curti no novo é a luz, né? A luz ficou, a parte de iluminação ficou melhor ainda. Agora no Paperwhite você pode já tinha essa característica, mas melhorou ainda mais a temperatura, né? Então um pouco mais amarelo, né? Um pouco mais próximo do branco, assim, né? A qualidade de iluminação, nossa. Eu lembro do primeiro, você via onde estavam os LEDs, né? Agora não, tá bem difuso, tá lindo, assim, tá excelente, assim. O conforto tá top, mas alguns problemas continuam. Mas assim, não é muita culpa, né, assim, do Kindle, que é o problemático PDF, né? Se você tem um PDF com uma diagramação muito complexa, vai falhar, entendeu? Vai ficar meio torto, ele não vai conseguir ver direito, mas assim, no geral, se você vai pegar uma tabela, um texto, ele até dá um jeito, sabe? A leitura fica boa, né? Mas a pessoa tem que lembrar desses detalhes, sabe? E aí fica aquela dica, né? Do que tipo de necessidade que a pessoa tem. Por exemplo, eu tenho muitos livros e eu quero usar também audiobook. Então, talvez pensar na versão Signature para pessoas doentes, tá? Tipo eu. Mas, tipo assim, aí é 32 GB, então você lotar... Nossa, mas 32 GB de livro, hein? O cara vai ter uma biblioteca no... Exatamente, mas é porque o Kindle dele. audiobook ele é muito pesado, né? Assim, tá. tem isso também, entendeu? Então se a pessoa... Eles têm conexão Bluetooth com fone? Tem. Legal. Isso aí é outra coisa que é uma compensação. Engraçado, o primeiro modelo tinha um fone, né? E agora não existe mais esse fone. Até porque também tem essa outra diferença, né? Que o Kindle Paperwhite ele é meio que a prova d'água, né? E o Kindle normal não é, né? Ele tolera, assim, não é que ele é totalmente, oh meu Deus, você jogou a água, pronto, ele vai virar um gremlin, né? Mas, né, ele não tem a certificação. Já o Paperwhite ele tem essa vantagem. Então você pode ficar lendo na beira da praia, ou se a sua cidade sofre problemas de chuva, né? Então talvez ele sobreviva, né? Mas o custo é que o fone foi embora. Então a conexão Bluetooth foi importante, entendeu? Que o alto-falante também existia na versão antiga, né? Tinha essas duas formas, né? Tanto o fone quanto o alto-falante. Isso já não existe mais há um bom tempo, né? Uma coisa que eu vi legal também é que agora é USB-C, né? Sim, finalmente. Também tem isso. A comunidade europeia agradece, né? Porque também isso era horrível. Porque, assim, todos os celulares mais novos agora já estão com essa conexão. Aí você ter que ter 2 carregadores, né? Um para o seu Kindle, outro para o celular, era complicado, né? Pois é, e é aquela coisa, né? O carregamento, poxa. Tem essa outra coisa também. O carregamento, gente, no antigo,
na versão 9, né? Eu já percebia isso, que ele dava o verde, mas não estava em 100%. E às vezes você vai viajar e tudo, não, quero 100%, né? Uhum. Não, geralmente a gente sabe que não é uma boa, né? Porque você vai deixar um estresse maior, né, na bateria para ter uma capacidade maior. Então ele está muito mais esperto nisso, né? A gestão de Legal. bateria está muito boa. Mas como eu falei também, cara, baixar os livros, se você vai baixar muito livro, ele já até avisa, ó, a bateria vai sofrer, entendeu? Então, mas ele está carregando muito rápido, ele está tendo uma gestão de carga muito boa, só que tem esse problema, né? Você vê que as atividades de rede custam para ele. Né? Então, acessar ou baixar tem um custinho, né? Mas a gente tá falando do Entendi. Kindle, então, tipo assim, vai durar dias ainda. Se você. E ó, que você sentar pua, né? No download. Mas vem cá, então, bom, basicamente isso aí foi o Kindle na post de segunda-feira e o Blonde. Esse aí eu lembro que você tinha comentado e tudo, que o pessoal falou que é meio deprê. Como é que é essa história aí? Pois é, rapaz. Esse filme aí, post de quarta-feira, né? Foi sobre o Blonde, o novo filme lá do Netflix. Filme sobre a vida da Marilyn Monroe. Assim, muita gente tá falando, inclusive, que é um dos filmes mais polêmicos do ano, né? Uhum, sim, uhum, E assim, não é exagero não, porque realmente o filme ele tem uma pegada muito pessimista, sombria e tal sobre a vida da Marilyn Monroe, né? uhum, Porque o que acontece é porque assim, você tem vários documentários, inclusive eu acho que num episódio desse anterior aí, a gente até comentou sobre um documentário que eu assisti sobre a vida da Marilyn Monroe, que foi. inclusive do próprio Netflix também, acho que eles lançaram já em preparação aí para esse filme, né, que já tava em produção e tudo, e que é sobre umas gravações que foram feitas na época com alguns conhecidos dela, pessoas próximas dela e tal, sobre os problemas que ela passou, as coisas. E aí você tem questionamentos e coisas que são meio misteriosas sobre a vida dela. Porque alguns acham que aconteceu tal coisa, outros acham que aconteceu tal coisa. Não existe uma prova concreta, né? Por Uhum, exemplo, existem várias sugestões de que, por exemplo, ela foi abusada pelos executivos de Hollywood, né? uhum, Aquela famosa coisa lá do abuso mesmo, né? Assim, da questão o pessoal chamava de o teste do sofá, digamos assim, sim, né? sei. Para Uhum, conseguir o papel e tal. Só que não tem uma prova concreta, né? uhum, Não existe uma prova concreta e tal. Apesar de pessoas até próximas dela falarem que isso aconteceu mesmo e tudo. Então, o filme pega esses pontos que são obscuros na biografia dela, em que você não sabe se aconteceu, e ele escolhe a pior alternativa possível, né, para preencher essas lacunas. Então, assim, é por isso que o filme acaba com essa pegada muito pessimista, muito assim, é um filme chocante, então é complexo aí o filme, viu? uhum, Mas, então, ele mostra o quê, né? Ele mostra desde a infância dela, então ela teve uma infância muito problemática, porque ela nunca conheceu o pai dela, e a mãe uhum, dela tinha problemas sérios e tudo, e aí ela, muito, muito nova ainda, teve que ficar num orfanato, porque a mãe foi internada num hospital psiquiátrico, e o filme mostra isso, assim, também de uma forma bem contundente, digamos assim, acontecem algumas coisas bem chocantes e tal. E aí ela vai para esse orfanato e tudo, e começa com a carreira primeiro de modelo, foto para revista, essas coisas, calendário, né? uhum, E depois inicia a carreira dela de atriz. E o filme pega toda essa trajetória e mostra também as questões da vida amorosa dela, relata algumas coisas, os casamentos que ela teve, casamentos com pessoas famosas, e também o polêmico relacionamento dela lá com o presidente, o JFK, né?
Uhum. Inclusive, eles não tocam muito no assunto, mas ela se relacionou, inclusive, com o irmão dele ao mesmo tempo. Então, foi Eita. com os dois irmãos lá, o Kennedy. E aí vai até a morte prematura dela, né? Uhum. Que ela morreu muito nova, antes dos 40, então retrata isso, a questão do abuso de remédios e tal, coisas Uhum. que na época ainda não eram muito bem estudadas das consequências, dos problemas disso, né? Uhum. E então é um filme bem pesado, porque é uma temática adulta mesmo, tem algumas cenas chocantes e tem conteúdo sexual, bastante coisa de conteúdo sexual, então definitivamente é um filme para adulto. Uhum. Não é filme família, não recomendo, né? Aquele filme que você vai. É. É, Senta com a vovó, né? isso, com sogro. Esse é bom para assistir com sogro, né? Aquela coisa. Então, não, o filme não tem isso, não. Ele é bem adulto mesmo e tal. É um filme comprido, quase 3 horas de duração, 2 horas e 40 e pouco. E o que acontece? É um filme, ele tem uma pegada mais cult. Ele não é aquele filme tradicional biográfico. Ele tem uma pegada mais artística. Em alguns momentos ele tem aquelas viagens, né? Inclusive ele não é muito o perfil de filme que eu costumo assistir. É mais sapatinho verde, digamos assim, né? Oi, ó, aí, Talvez ó. esse é mais a sua praia. Mas é aquela coisa. A gente tem que diversificar, né? Boa, Tem que sim, dar, sim. tem que dar uma diversificada. Então ele tem uma pegada mais cult. Então ele alterna coisas, por exemplo, tem cenas em preto e branco, tem cenas coloridas, tem cenas com. Ele muda o aspecto da tela, né? Às vezes é aquele aspecto esticado, às vezes é aquele aspecto mais quadradinho, 4x3. Então, é, a explicação deles é porque quando eles estão retratando alguma coisa que foi feita em preto e branco e naquele aspecto, aí eles vão para aquele aspecto, sabe? Sim. Quando é uma foto, alguma coisa que querem, aí eles mudam. A justificativa é mais ou menos essa. Só que nem tudo funciona e nem tudo faz tanto sentido assim. Ah, mas por que que agora eles mudaram? Por que que agora fez assim? E aí algumas escolhas também, porque eles inserem alguns efeitos especiais, alguns momentos mais viajantes. Então, nem tudo funciona, né? Mas Uhum. visualmente falando, o filme é muito bonito. A Uhum. fotografia do filme, a maquiagem, figurino, visualmente o filme é bem impactante, né? Então, eu acho que nessa questão deles quererem vender uma coisa mais artística, eu acho que funcionou muito na questão visual, mas nem tanto na questão da lógica das coisas, da forma que eles montaram o filme, sabe? Uhum. Então, nisso ficou um pouco devendo, assim. Mas uma coisa que não deve nada, nada mesmo, é a Ana de Armas, como a Marilyn Monroe. Uhum. Ela se Ela, esforçou mesmo, né? nossa, ela tá assim, cara. É impressionante a entrega dela ao papel, ela se transformou mesmo. No começo teve muito questionamento, porque Uhum. fisicamente ela não é tão. O corpo dela não é tão igual ao da Marilyn Monroe, Sim. e a voz dela também é diferente. Uhum. Mas isso aí você esquece tudo isso quando você vê ela no filme. Ela, ela tá com uma performance muito forte mesmo, assim, muito impactante. Ela se entrega totalmente ao papel, né? E só ela, por si só, já é justificativa para você relevar esses problemas que eu falei do filme e assistir. É Porque, interessante. pois é. Eles recriam, o que eu achei legal, que eles recriam vários momentos é, do, do- dos filmes, algumas coisas que ela fez, musicais e tal, e botam a Ana de Armas no papel da Mary, né? Eles Uhum. recriam várias cenas e ficou muito bem feito. Foi muito bacana e tudo. Eu gostei demais dessa parte aí que eles fizeram. E então, assim, nossa, ela com certeza merece ser indicada e ganhar o Oscar. Assim, é lógico que a gente não viu todos os filmes ainda que vão concorrer, Uhum. mas se ela ganhar, vai ser justificado. Vai ser uma Uhum. coisa assim, bem justificada, porque a performance dela, ela carrega o filme, ela brilha e se entrega totalmente mesmo ao papel. Então, é uma performance que eu falei, né, na crítica, é divisora de águas, assim, impressionante.
muito, muito, muito boa mesmo. Então, só que o que acontece, né? Ao meu ver, o filme tem esse lado muito bom pela performance da Ana de Armas, tem essa questão visual dele. Só que, ao meu ver, o filme ele desperdiça um pouco a chance que ele teve, porque não é sempre que você vai ter a oportunidade de fazer uma biografia dessa, um filme biográfico, de uma figura como a Marilyn Monroe, com um orçamento desse, com um apoio desse do Netflix, né? E é uma chance rara, tanto que a gente acho que nunca teve outro filme assim da Marilyn Monroe. E só o que eu não gostei é porque essa pegada do filme é extremamente pessimista e negativa sobre a vida dela. Assim, isso tira o foco e esconde um pouco o lado positivo da vida da Marilyn Monroe. A gente sabe que ela foi uma pessoa que passou por muitos problemas, que teve vários traumas e tudo, mas ela também tem um lado muito positivo, que eles meio que só passam por cima rapidamente no filme. Por exemplo, ela era uma mulher extremamente inteligente, que lia bastante, que se esforçava, que fazia cursos e mais cursos de teatro para melhorar a sua capacidade de atuação e tudo. Então, ela estava à frente da época dela mesmo, né? Sim. Ela queria fugir daquele estereótipo que botaram ela e tudo. De mulher objeto, né? Isso, isso. E ela lutava um pouco, né? Porque o nome verdadeiro dela é Norma Jean, né? E esse filme é interessante porque ele cria, como se fosse uma persona mesmo da Marilyn Monroe, que foi O que o acaba, arquétipo dela, né? e acaba validando, né, a Ana de Armas, né? Já que é um personagem sobre um personagem, né? Isso, pois é. Então, aí o filme foca bastante nesse negócio, nessa dualidade, nessa persona. Ela se refere a Marilyn Monroe na terceira pessoa. Caraca. E aí tem momentos que ela fala assim: eu não quero que ela venha, eu não quero que ela apareça, eu quero que ela suma, entendeu? Nossa. Então, assim, é um conflito, uma coisa assim, muito grande e tal. O filme destaca muito isso, né? Só que, como eu estava falando, assim, eu acho que ele perde a chance de focar nas partes boas e no legado bacana que ela deixou. Então, o filme pinta ela muito mais como uma vítima indefesa de tudo que ela passou, da infância dela e dessa máquina de moer Hollywood, porque era uma época assim brutal para as mulheres, né? Porque era uma época extremamente machista. Sim. E que muitos desses comportamentos abusivos eram socialmente aceitos. Então, Sim, assim, sim. existia um pacto ali de silêncio, de coisa, que essas coisas eram consideradas normais. Então, ela passou por tudo isso. Se você pensar assim, naquela época, uma mulher assim que ganhou o destaque que ela ganhou pela questão da beleza dela e tudo, como ela realmente deve ter sido vítima desse tipo de abuso, né? É complicado. Né? Mas E o suporte mínimo, né? pois é, porque era, como eu falei, existia um pacto de silêncio e era assim, é normal, não, vai lá, agrada a pessoa que você vai conseguir o que você quer, entendeu? Entendi. Então o filme, ele foca bastante, assim, nesse lado bem down, bem negativo da indústria. Nossa, as cenas que eles fizeram do relacionamento dela com o presidente Kennedy é coisa assim... Nossa, espantoso o negócio, sabe? É tipo assim, caramba, realmente eles foram aí. Então você fica assim, caramba, se isso fosse verdade, se isso foi verdade, se isso aconteceu mesmo, né? Mas então, o filme faz essa escolha de focar mais nisso, e aí deixa de mostrar também ela como uma pessoa que conseguiu superar várias, apesar, né, da infância, de todos os traumas, ela conseguiu superar esses desafios, ela conseguiu vencer na carreira, e ela conseguiu desafiar muitos desses rótulos que colocaram ela, né? Então, assim, e ela lutou bastante. A gente pode argumentar ou não se no final ela acabou sendo devorada por essa indústria, por tudo, talvez, mas assim, a verdade é que ela teve momentos em que ela fez essas características boas delas aflorarem, e tanto é que ela virou o ícone que ela é até hoje. Então, acho que o único problema do filme é esse, né? Porque ele pinta uma figura muito negativa e vitimizada na Marilyn Monroe. Então, é uma oportunidade que eu acho que eles perderam de ter uma visão mais
mais positivo e balancear um pouco melhor. Então, aquele filme que, por exemplo, se você tá querendo um negócio que vai te deixar alegre, não assiste esse filme. Esse é Não, aquele filme que te dá uma drenada, sabe? sei. Porque é um filme muito pesado, muito é, impactante, né? Com cenas bem fortes. Então, eu não sei se a intenção era polemizar realmente e tal, mas eu acho que talvez o ideal fosse um equilíbrio um pouco melhor nesse sentido aí. Mas ainda assim, como eu falei, apesar de tudo isso, pela performance da Ana de Armas já vale. E para conhecer, né, um pouco mais sobre esse ícone aí, a Marilyn Monroe, que marcou mesmo das figuras mais marcantes da história do cinema aí recente, né, assim, não tão recente, né, mas do cinema como um todo. Uhum. Então, ainda vale, com certeza vai reaparecer aí na questão das premiações no ano que vem, né? Com certeza. Ah, legal, bacana. É O, isso aí. o estranho, rapaz, é que falando em oportunidades desperdiçadas, mas num nível muito mais simples, o Operação Cerveja, que é o posto de sexta. Cara, então, sabe aquela ideia bacana que você fica assim, tá aí, isso poderia dar um filme? É a situação desse filme, só que a execução foi meio morna, né? Qual é o Uhum, argumento? O argumento é o seguinte, e é baseado em fatos reais, né? Um cara, em 1967, lá em Nova York, né? Tava lá e tal, e a guerra do Vietnã estava começando a ficar cada vez mais pesada, né? E vários uhum, amigos dele começaram a morrer no Vietnã, né? E já estavam rolando os primeiros protestos e ele já tinha servido, né? O, aham, o, no caso, o personagem que é o John Donoghue, né? E esse aham, cara, ele tinha uns amigos e tudo, e ele aí numa dessas conversas de bar, assim, de né, papo furado, assim, falou assim, poxa, se eu pudesse, eu dava uma cerveja para os meninos lá, né? Na uhum, guerra, né? Aí o cara falou, tá aí, isso eu consigo fazer, isso eu consigo fazer. Aí o cara, não, mas espera aí, você tá falando sério? Não, tô falando sério. E ele era muito, né? Não, eu vou fazer tal coisa. Aí desistia, sabe? Então, ele era uhum. muito espuma, né? E aí o pessoal falou assim, cara, mas dessa vez eu acho que é uma má ideia. Não, eu vou sim. E aí ele conseguiu pegar um barco porque ele era da Marinha Mercante, na vida real ele já tinha ido várias vezes, né, naquela região. Então, aí ele falou, não, eu vou levar uma sacola cheia de cerveja, vou para lá. Aí eu vou atrás dos meus amigos e vou entregando, né? Uhum. E aí, de fato, ele chegou lá e viu que a realidade é um pouco diferente. Então, o filme, ele tem alguns caminhos, né? Eu acho que você sente um pouco de Forrest Gump, porque, tipo assim, não, cara, isso é uma má ideia, né? Isso vai dar ruim, né? Ou, tipo, isso é muito estúpido, né? Uhum. E aí ele tava indo nesse caminho, só que aí, pô, obviamente era uma guerra, então tem a parte trágica, né? Tem a parte política também, e tem um drama e tem a situação cômica, né? Uhum. Porque parte do que ele conseguiu ir para lá, porque o pessoal da CIA geralmente se disfarçava de turista, entendeu? Então, Ah, então o cara viu um cara que tá, tipo assim, o cara não tá com uma roupa de civil, né? O cara não, é o cara da CIA, entendeu? Então todo mundo pensou que o cara era da CIA. E assim ele foi dando uma miguelada, né? Assim, pegando entendi. voo, entendeu? E fala, não, você sabe que eu eu não sou militar, entendeu? Aí Aham. e ele não estava mentindo. Só que ele também não estava falando que era da CIA. E quando perguntaram para ele, você é da CIA? Ele, eu não sou da CIA. Aí os caras, entendi. Então você não é da CIA. Mas ele não era da CIA. Mas enfim. Então acontece uma série de coisas, né, que você fica, pô, assim, que história legal, mas tá faltando alguma coisa para ser para render essas 2 horas e 10 minutos, entendeu? Uhum.
E, cara, o Zac Efron, ele se esforça. Cara, como ele se esforça? Ele se esforça mesmo. Porque o cara não era burro, mas a ideia era burra, entendeu? Aham. E o que vai acontecendo, você fica assim. Você tem certeza que é uma boa ideia, entendeu? Cara, tem uma galera que tá no filme que você pensa assim, poxa, vai ser um filmão, né? Bill Murray, o Russell Crowe. Você fica assim, pô, vai dar bom, né? Não tem como dar ruim. E, cara, a galera tá meio bem no piloto automático. Cara, o Bill Murray tá naquela má vontade que a gente já conhece, sabe? De alguns filmes, cara. Nossa, cara, nossa. Então, apesar do tema, eu acho que faltou um pouquinho mais de cuidado, trabalho, sabe? Porque o livro é famoso, né? Mas eu acho que essa dúvida de para onde o filme vai, entendeu? É o grande problema do filme. Ele, Entendi. ele não é um filme ruim, não é? Não é, mas ele é um filme mediano, entendeu? É assim, ele toca em assuntos muito importantes, um período muito, eu diria que é essencial para entender o século XX, né? Uhum. Mas não consegue. Ele foge, entendeu? De algumas coisas, algumas opções que você fica assim, opções narrativas que você fica assim. E o final. ih, Entendeu? Mas é aquela coisa, não é ruim, não é ruim, tá lá na Apple TV Plus, né? Mas poderia ser melhor, né? É uma pena. Então ele fica meio que indeciso, né? Se quer ser um filme político, se quer ser uma comédia, se quer ser um drama. Exatamente, é uma história muito legal, né? Mas né, você tem que construir um. Aí você sente a falta de um bom roteiro, né? Você sente como você vai contar uma história, né? Imagina uma pessoa que não sabe contar muito uma história e acaba estragando a piada, né? É mais ou Uhum. menos isso que acontece. Não é culpa do Zack, cara. O Zack tá muito bem. Ele tem se É, esforçado bastante, né, tem. para, digamos assim, se desvencilhar do passado dele lá, que eu acho que ele participou de uns programas infantis, umas coisas lá de Foi. adolescente, e Foi. acho que, não sei, não lembro se era dos canais da Disney, não lembro, eu lembro Isso, que tem eu acho que alguma é. coisa, eu acho que era isso, né? E ele tem mesmo se esforçado bastante, só que a carreira dele é meio para tudo quanto é lado, né? É. Ele Tem, é. tem Ele comédia. tem, tem aquelas comédias pastelão, aí ele faz um filme tipo aquele Baywatch, né? Isso, isso. É, então, assim, aí às vezes ele quer tentar um desse, que é um. Aí às vezes quer. Então ele tá meio que tirando pra tudo quanto é lado, mas ele tá tentando. É, E ele é. parece ser um cara talentoso, sim, né? Sim, sim, sim. Eu acho que ele ainda não chegou, eu acho que ele ainda não pegou um bom projeto ainda, né? Hum, Assim, muito bom, né? Para poder dar aquela mudada, né? Mas ele tá tentando. Dá para ver tá claramente tentando. que ele tá tentando. Então é um filme ok, né? É um filme que você não vai passar muita raiva. Ele tá com 6,8 no IMDb, mas cara, é um filme ok. Não é um filmão, bonzão, mas é um filme ok. Assim, não vai dar sono, mas. Uhum. Mas, né? É uma pena. Pelo que podia dar, né? Pelo que podia dar. Entendi. Mas Por esse elenco aí você esperaria muito mais, né? Fala sim, assim, com nossa. certeza. Mas sabe o que não é uma pena? A sobremesa, o momento que a gente vai dar alguma Opa, dica. Então, boa. e aí, Michael, qual é a tua dica dessa semana? Dicas difíceis, né? A gente rala pra conseguir essas dicas, cara. É, a gente tem que se inventar aí, né? Se reinventar para achar essas dicas toda semana. Mas vamos lá, eu vou tentar dar uma dica aí que eu acho que é legal, principalmente porque a gente está naquela época do ano que está chegando a Black Fraud, né? Black Friday aí. Eita. E aí é bom você ter formas de acompanhar esses preços e promoções dos produtos que você quer, né? Então, assim, eu vou deixar essa dica aí que eu acho que é interessante, de alguns sites que você pode usar para acompanhar preços e promoções. São sites que eu pessoalmente uso para acompanhar e vou deixar os links no roteiro do episódio, né? Uhum. Para quem quiser também dar uma conferida lá.
E vou fazer algumas considerações sobre cada um, porque tem alguns que vão além só desse acompanhamento, tem uns que têm ferramentas, né? Então vamos lá, vou começar pelo primeiro, que é o Fórum do Adrenaline, que é um fórum já bem conhecido aí na internet. Uhum. Essa equipe do Adrenaline, eles fazem. Esse aí é voltado mais para hardware, ao meu ver. É lógico que nesse fórum do Adrenaline, que é o for sale, né, a venda, seria a tradução aí, que é onde posta lá. Na verdade, são as pessoas que postam, qualquer usuário que é cadastrado no fórum pode postar lá. Tem promoção de tudo. Então, às vezes tem promoção de barbeador, de assinaturas, de tudo. E aí eu já peguei algumas promoções bem legais lá mesmo. O pessoal posta, tem muita coisa boa lá. Só que é mais focado em coisa de hardware, que eu acho que é a pegada da galera que frequenta mais esse fórum, porque o próprio Adrenaline foca nisso, né? Eles focam mais em games, em hardware, em jogos. Então, para quem quiser um local legal para acompanhar algumas promoções de hardware, esse fórum do Adrenaline é uma boa, esse for sale. Eu sempre dou uma conferida lá, quase que diariamente, para ver se tem alguma coisa interessante e tal. E na época da Black Friday, eles fazem uma sessão específica da Black Friday. Eles fecham o fórum tradicional e tem uma sessão específica da Black Friday lá. Então, é um canal legal para acompanhar também. Oh. E outra coisa legal desse Adrenaline é porque eles têm uma extensão que eles fizeram para navegador. Eu uso ela no Chrome, que é uma extensão que quando você vai comprar qualquer produto, aí ele aparece uma janelinha ao lado, comparando os preços daquela loja que você está com outras lojas da internet, que eu acho legal. E além disso, quando você vai fechar o pedido, ele fala assim, olha, eu tenho X cupons de desconto aqui dessa loja, você quer testar para ver se algum funciona? Porque é uma coisa que para comprar na internet é sempre válida, às vezes tem cupom que você nem está sabendo. E aí ele já tem lá no banco de dados dele lá, né, que ele vai pegando esses cupons e vai testando automaticamente. Você fala assim, quero pagar mais barato. Aí ele vai testando lá para ver se algum cupom vai funcionar. E aí você pode aplicar algum cupom sem nem ter sabido antes disso, né? Então é uma ferramenta legal aí. É uma ferramenta legal essa extensão aí do navegador da galera da Adrenaline. Então, outro site que eu vou recomendar é o Canaltech. Ele é um site que posta muita notícia, coisa sobre tecnologia. Só que eles têm muito review, essas coisas. Eles têm uma seção lá dedicada a promoções, a ofertas e cupons também e tal. E é bem legal essa seção porque ela já é uma parada mais, como é que eu vou dizer? Ela já é mais eclética. Então ela tem de tudo. Ela vai ter muito celular, muita coisa de eletrônico, vai ter coisa de hardware também, mas ela tem de tudo, de tudo, de tudo. Então o que é legal desse canal Tech é isso. Eles têm muita promoção lá bacana, e aí se você está atrás de algum produto, só que ela não é focada num produto específico, ela é um pouco mais genérica, mas tem promoções interessantes lá também. Então vale a pena dar uma conferida e às vezes botar nos favoritos para de vez em quando dar uma olhada, né? Por último, eu vou falar de uma ferramenta mesmo de acompanhamento de preço, que a que eu mais uso é o Zoom. Também uso muito. O Zoom é legal porque esse aí, ele já não é tão bom para você acompanhar a promoção. Tipo assim, você é alertado. O que é legal é assim, você sabe o que você quer, você tem um produto específico que você quer, você cria uma conta lá no Zoom, você pode logar usando a sua conta do Google, e aí você pode cadastrar alertas de preço. Então, por exemplo, eu quero um PlayStation 5. Aí você digita lá PlayStation 5, aí ele vai mostrar todas as lojas que tem. O que é legal é que esse Zoom tem um histórico do preço, então ele é muito útil na época da Black Friday, porque você consegue saber se aquele produto ele realmente está num preço bom, ou se eles fizeram aquela tática lá de subir um pouquinho antes para depois baixar para o valor normal, que acontece demais. Então, ele é legal porque ele mostra lá um histórico de 6 meses do preço daquele produto. Nossa, aí sim. Aí você consegue ver quando realmente ele está no menor preço histórico dele. Isso é muito legal, isso ajuda muito na hora de decidir se você está pagando barato ou não. Porque às vezes você vê aquele banner da loja, aquele efeito promoção, né, famoso. Que no Brasil o pessoal gosta muito de fazer isso.
bota aquele negócio piscando, ó, oferta de 500 por 200, mas você vai ver, É, na verdade, o preço é 150. é. Então, Isso rola mesmo. então o Zoom é legal porque você tem esse histórico, aí você pode cadastrar um alerta de preço. Então, por exemplo, tem um monitor aqui que eu quero, um monitor para o meu computador, que o preço atual dele está 1.200, só que eu já vi que o preço menor que ele teve foi 800. Então eu quero pagar 800. Então você cadastra lá o seu alerta de 800. Quando chegar próximo desse valor, ele vai te alertar, fala, aquele produto lá que você quer, ele vai te mandar um e-mail, tem como você botar até para ele te enviar no WhatsApp ou no SMS se quiser. Falou, aquele produto lá que você queria, tá no preço bom, tá no preço lá que você queria, então corre aí e compra lá. Então, o legal do Zoom é isso, que ele te alerta, você pode cadastrar vários alertas lá para o que você quer, então, e ele tem essa vantagem de ser uma ferramenta onde você consegue monitorar o histórico de preços, que aí você consegue saber se uma promoção é verídica, né, Pô, é se é pegadinha. fato, se é fato ou se é fake, que é o que está muito na moda aí. Tem muito site grande, faz isso mesmo. Pois é. Então é isso. As minhas dicas são essas. São uma dica pequena, mas são 3 sites aí interessantes para quem quer, né, acompanhar preços e promoções. Pois é, a minha dica, ela é uma dica, assim, eu sou um pouquinho disperso, né? Aí principalmente no trabalho, né? E eu infelizmente não sou uma daquelas pessoas que tem gente que tem a sorte de poder botar uma música, né? E Uhum. focar, né? Eu não consigo. Então, Ah, e aí, cara, uma dica super boba, babaca, mas assim, pra mim foi revolucionária, que é um barulho de fundo, sabe? Às vezes, cara, você bota um ruído, pode ser chuva, tem gente que gosta de barulho de café, sabe? Já tem gente que não curte uma música normal, mas um jazzinho, o que ele chama de lo-fi, né? Que tem vários uhum. canais no YouTube que tem quase bilhões de visualizações, é impressionante a quantidade de visualizações, né? E fica só num jazzinho, num barulho, quase de barulho de. Ai meu Deus, de loja de departamento. É com. Sabe, um jazzinho bem leve, tudo. Então, geralmente, se você pega um fone de cancelamento, não precisa ser, né? Mas um fone bacaninha e botar isso aí, nossa, assim, no meu caso, me ajuda demais no estudo e em trabalho, né? Para Uhum. programar e tudo, então, poxa, tem essas opções, muita gente não sabe, né? É uma dica super boba, mas pode ajudar muita gente aí, né? Por favor, não façam isso com material, maquinário pesado, né? Né? Não faça isso, definitivamente, Pois né? é. É, Se tiver operando maquinário pesado, né? não é uma boa, como algumas medicações e ruído barulho de fundo, né? Entendi. E tem um site. Principalmente se você estiver também dirigindo com aquele sono, né? Também Melhor não é não. uma boa. Melhor não. Boa. Isso porque tem uma outra família, nossa, que eles chamam de dope lá, sounds, né? Que é tipo Uhum. uma dopagem sonora, entendeu? Cara, eu não sei se é feito placebo ou não, entendeu? Tem umas experiências interessantes. Tem umas coisinhas. Eu acho que é muito efeito placebo, sabe? Não há um consenso até onde eu sei. Teve um episódio do Naruhodô que eles falaram: olha, a gente não sabe. Assim, mas Entendi. pode ser meio placebo. Mas Entendi. para como é que trilha sonora É, para relaxamento, pré-sono, para uhum. acalmar. E, cara, aí realmente algumas coisas me dão muito sono, entendeu? Então, eu acho que complementando a dica, tenta encontrar um meio termo, né? Que não seja uma coisa que você saia cantando junto, porque aí eu acho que não vai dar muito certo. E até para os seus amiguinhos de sala, né? E também não seja uma coisa que relaxe demais, senão você vai dormir no trabalho, que não é bom, né? Dá, Sim, talvez dê verdade. problemas trabalhistas, talvez, né? Talvez dê problemas trabalhistas, né? Aí é isso, aí eu deixei Defonic, que eu não conhecia, né? Que aí ele tem vários tipos de barulhinhos, e, cara, bacana, interessante. Foi uma dica até do meu amigo Flávio aí. Legal. Achei bacana.
Então agora vamos pros petiscos, né? O que que a gente vai. O que que tá chegando aí no próximo. Os próximos capítulos aí do blog. Aí. Michael, e aí? O que que você tá trazendo aí de bom? Pois é, eu tô terminando aquele minissérie lá do The Old Man, né? Uhum, Que eu uhum. falei, que estreou lá no Star Plus. São 7 episódios só, mas tô gostando. Falta só o último. Oi? A crítica deve pintar aí na semana que vem. Tô gostando, cara. Tô gostando. Achei bem interessante a série, né? Como eu falei, ela tem uma pegada assim, meio que de espionagem, que é um cara que era um ex-agente da CIA. Ele tá meio que aposentado, aí ele tem que. Porque ele tá meio que foragido, na verdade, escondido, né? Uhum. E aí ele é encontrado, a galera encontra ele, e ele precisa voltar ativo aí pra fugir da perseguição, né? Pra proteger a vida dele e de pessoas próximas a ele também. Eita. Então, e aí o cara, ele realmente tá velhão, o Jeff Bridges, né, que é o protagonista da série, tá bem velho mesmo, mas ele convence no papel, então tô gostando da série, vamos ver se o final vai ser bacana ou não, vamos ver, mas tá com uma avaliação muito boa lá no IMDb e eu fiquei curioso mesmo com essa série, então vamos ver no que vai dar aí o desfecho dela e depois a gente traz os detalhes completos aí do que eu achei. Continuo assistindo lá a Mulher Hulk, defensora de heróis lá da Marvel, né, no Disney Plus. Como eu falei antes, é um seriado bem levinho, bem pegada bem de comédia, de sitcom da Marvel, esse aí. Então, a galera tem que saber muito o que tá procurando, se esse segue bem a formulinha da Marvel, só que em versões pocket, digamos Hum, assim. Sei, sei. Mais voltado para o humor, tem ação, tem, lógico, mas é mais voltado pro humor mesmo. Coisinha bem leve, bem relax. Vamos ver aí. Ainda tem alguns episódios para encerrar essa primeira temporada. E por último, tem um filme que eu comecei a ver, ainda tenho que terminar. Um filme australiano lá, com o Eric Bana, que Hum, chama Segredos do Passado. Tá lá no Prime, na Amazon Prime, eu dei uma olhada nele e falei, olha aí, interessante. É um filme sobre o cara, ele precisa voltar, né? O Eric Bana faz o papel de um cara que precisa voltar à cidade do interior onde ele cresceu, porque teve uma morte brutal lá, digamos assim, de um conhecido dele, de um amigo dele. E aí ele acaba se envolvendo na investigação desse crime que também se mistura com eventos do passado dele, desse conhecido dele. Então, tô assistindo esse filme aí. Vamos ver o que vai. Mas por enquanto tô gostando. Nada assim revolucionário, né? Um filme bem modesto, mas ao que se propõe fazer, por enquanto tá legal. Vamos ver aí. Talvez ele já vai pintar a crítica dele na semana que vem também. É isso massa. aí. Não, pois é, o meu aconteceu uma coisa até engraçada. Era pra eu ter terminado o Lower Decks, né? Da segunda temporada. Que tava muito. Cara, tá Uhum. muito bom. Tá muito bom. Eu tô no episódio do que eles visitam a Deep Space Nine, né? Que é super famosa na série e tudo. Cara, é uma temporada que eles fazem muita paródia de situações hilárias do Star Trek, sabe? Continua fazendo aquelas perguntas, por que acontece isso, entendeu? Tem uma outra coisa irritante de alguns personagens, mas assim, cara, tá excelente, só que tem um problema. Ela entrou no clima, eu tava achando estranho, eu falei assim, ué, mas por que ele tá me passando só um por vez, né? Porque geralmente ele mostra o card
com todos os episódios. Porque ele tá lançando um episódio por semana. Então, aí não tem todos os episódios no momento que a gente tá fazendo isso. Aí eu tive que deixar passar alguns na frente, né? Então, Entendi. aí eu vou ver o Dropout, né? Daquela história famosa lá do Trambique no Silicon Valley. Da Theranos, né? Aquela empresa lá. Isso, exatamente. Da Steve Jobs de saia lá, aquela mulher que Exatamente. queria ser o Steve Nossa, cara. Jobs, mas acabou sendo o Walter Mercado. Exatamente. Nossa, cara, eu vou te falar, viu? Essa história é bizarra. É bizarra, bizarra. Eu tô brincando com o Rocksmith, tô levando choque, mas eu tô bem. Eu já melhorei o aterramento da guitarra com videogame. Tô jogando um videogame, aí vai ficar a dica pra gestão de conteúdo, né? O crossplayer, o playing, né? Que é você poder jogar num computador, num PC. Uhum. Poxa, podia ter, né? Mas, enfim, Ubisoft, né? E também o Trem Bala, né? Que agora abriu o aluguel, né? Aí, porque eu perdi no cinema. Aí eu vou ver se eu faço a crítica, que parece bem promissor. Legal. E é isso então, cara. Eu acho que é isso aí que tá por chegar. Chegamos a um novo episódio, hein, moleque? Eita, Opa, mais um aí, hein? Ó, já maior de idade já. O podcast tá. Isso aí, né? chegamos a 18. Olha, daqui a pouco vai ter filhos e tudo. E vai pras estrelas, olha só. Poxa, mais uma vez, brigadão, Michael. Obrigado aí pelo esforço Opa. aqui e tudo. Valeu, estamos aí. Esse aqui é um projeto da nossa homepage, né? Que é o Mexido Digital, www.mexidodigital.com.br, né? A gente agradece aí todos os comentários, né? A gente tá no Spotify, Amazon Music, Pocket Cast, né? No YouTube também, né? E aí a gente vai tentando aí pegar algumas sugestões, algumas coisas, né? As dicas que estão ficando cada vez mais difíceis de fazer por semana, mas a gente vai conseguindo. A gente vai tentando conseguir aí uma variedade de coisas aí que vão ajudando, né? É isso aí. É isso aí, então, brigadão, Michael, e vamos que vamos. De nada, vamos nessa. Vamos nessa. Falou! Falou!